Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da Aliança com o Corredor dos Solteiros. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã nós teremos uma única reunião em todos os nossos templos, às 9. Uma única reunião, às 9. E domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. E Deus vai te abençoar demais. Tenho certeza disso. Olha o que diz aqui em Gênesis 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó, que ainda na amplificada diz, além de suplantador, vigarista, trapaceiro, enganador. Qual o seu nome? Jacó, vigarista, trapaceiro, enganador, suplantador. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, que quer dizer campeão com Deus. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Bom, outro dia eu falava sobre esses 2 irmãos gêmeos, que já carregavam uma herança genética e espiritual maravilhosa. Filhos de Isaac, netos de Abraão. Então, teoricamente, eles já estavam com uma vantagem. Mas a verdade é que a vida é feita de decisões. Cada um faz a sua escolha. E cada decisão que uma pessoa toma é uma semente que ela está plantando e que um dia vai germinar e ela terá uma colheita. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Você é o resultado das suas escolhas. A Bíblia diz que, e eu gosto de lembrar sempre esse versículo, que o Senhor coloca diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí dá um conselho: escolham a vida para que você e seus filhos vivam. A escolha que cada um de nós fazemos afeta a nossa vida e também dos nossos descendentes. Bom, esses meninos eram abençoados, Jacó e Esaú.
ambos muito abençoados. Mas, quando eles tiveram condições, se tornaram adultos, de fazer as suas próprias escolhas, infelizmente, os dois, Esaú, que era o primogênito, que tinha nascido primeiro, e Jacó, revelaram um caráter deformado. E eles foram fazendo escolhas muito ruins. O Esaú fez escolhas irreversíveis. Ele desprezou a sua primogenitura por um prato de comida. E daí para diante, você vê ele fazendo uma escolha errada atrás da outra. Se casando com mulheres hititas, depois para provocar o pai com uma cananeia, guardando rancor e um espírito de vingança que consumia a vida dele. Nunca se arrependeu. Nós não vemos em nenhum momento ele se arrependendo. Nós não vemos ele buscando a Deus, direção de Deus, se aproximando de Deus. Você não encontra. Apesar de, na teoria, o Deus de Esaú ser o Deus de Abraão, também chamado temor de Isaac, você não vê ele em nenhum momento se prostrar diante desse Deus. Terminou como um inimigo do povo de Deus, todos os seus descendentes. Dele se originou os edomitas, que foram sempre inimigos do povo de Deus. Jacó, como o próprio nome diz, um vigarista. Só que, apesar dele não ter feito menos, talvez até pior, porque o Esaú, você já percebia de cara quem ele era. Ele era um explosivo, impulsivo, emocional, fazia as coisas sem pensar. Já o Jacó era aquele sujeito aparentemente mais pacato e que talvez as pessoas, olhando para ele, achavam que ele era uma pessoa confiável. Mas era aquele tipo de pessoa que fora vendia uma imagem, mas lá dentro era o que o nome dele quer dizer, enganador. Depois Deus trocou. Vigarista. Um sujeito falso, hipócrita, que estudava as pessoas e se aproveitava das oportunidades, porque era altamente astuto. E estúpido também, né? Porque achava que estava levando vantagem, na verdade, cada decisão errada que ele estava tomando é uma semente e a colheita viria. Depois que ele enganou o irmão, se fez passar por ele para roubar a bênção dele e viu que o irmão ia matá-lo, fugiu. Ali foi quando ele começou a se voltar para Deus. Até então você não vê ele também. Você não vê Jacó se prostrando diante de Deus. Mas quando ele se encontrou em apuros e teve que fugir, você já encontra ele fazendo um voto com Deus, que se Deus o abençoasse, porque ele não sabia o que ia ser da vida dele, tinha só um cajado, não sabia, não tinha nada, não sabia o que ia ser da vida. Ele fez um voto com Deus, que de tudo ele daria o dízimo. Ali ele já mostrou uma dependência. Foi para a casa do Labão. E lá foi onde Deus tratou com ele. E ele entrou num processo rigoroso para aquele vigarista, aquele suplantador, aquele enganador ser arrancado dele. Ele foi enganado pelo Labão já naquilo que mais mexia com ele,
que ele se apaixonou pela Raquel, trabalhou 7 anos por ela, e quando chegou no dia do casamento, Labão enganou e deu a Lia para ele, que era a irmã mais velha. Ali, ele já recebeu a colheita, anos depois. Preste muita atenção nisso. Anos depois dele ter enganado o irmão, se passado pelo irmão, demorou. A colheita veio anos depois, 7, 8 anos depois. Lá estava ele, sendo enganado naquilo que ele mais queria. Ele se fez passar pelo irmão e roubou a bênção do irmão. Agora, o Labão o enganou e deu a ele a Lia. Quando ele acordou, não era a Raquel que estava lá, era a Lia. E o Labão virou para ele e falou, aqui não é costume a gente dar. Labão nunca tinha falado aquilo. Ele o enganou na cara dura. Agora você trabalha por... Não é costume a gente dar a mais nova, a gente dá a mais velha. Agora você trabalha mais 7 anos por ela, e aí eu te dou ela. Porque o Labão sabia que ele queria a Raquel. Lá vai ele, 14 anos no total, trabalhando de graça pela Raquel. Depois, mais 6 anos pelo rebanho. Durante esses 6 anos pelo rebanho, o salário dele foi mudado 10 vezes. Toda vez que o Labão fazia um acordo com ele, que via que ele estava sendo beneficiado, ele ia lá e mudava o acordo, para poder prejudicar o Jacó. Mas, aquele processo, ao invés dele pender para a mesma direção do Esaú, que foi se tornando cada vez mais rebelde, amargo, revoltado, vingativo, amargo, ele foi se voltando para Deus, entendendo que era propósito de Deus. E que ele tinha que se humilhar. E que ele tinha que passar. E ele foi passando, e ele foi deixando claro que ele queria Deus. E foi dependendo de Deus, e Deus foi dando livramentos. Ele certamente entendeu que, ao contrário do Esaú, que não quis passar por processo nenhum, mas toda vez que ele não estava satisfeito, ele saía, ele impulsivamente, ele tomava decisões estúpidas, o Jacó não. O Jacó estava num lugar muito difícil, que era debaixo do jugo do Labão. Ele podia ter saído de lá. Ele podia ter feito alguma coisa, mas ele entendeu que Deus queria ele lá. Ele entendeu que ele tinha que passar por aquilo. É aquilo que eu falei outro dia. A gente tem que entender quando Deus nos quer num lugar. Mesmo sendo um lugar difícil. Às vezes Deus permite que a gente fique um tempo num lugar difícil, mas é vontade dele. Porque Deus estava trabalhando a mudança do caráter dele. Ali ele passou por muita coisa. Mas ali ele foi se voltando para Deus, e ele foi mostrando que ele queria Deus, ele foi se humilhando diante de Deus. E a cada situação que acontecia, ele não agia igual o Esaú, que não se arrependia, não se voltava para Deus. Muito pelo contrário. Ele se arrependia, se voltava para Deus, se humilhava. E ao invés dele se amargar como o irmão dele, ele se quebrantava. O Esaú nunca se arrependeu. O Jacó foi se arrependendo. E à medida que ele foi se aproximando de Deus, ele foi mudando. E Deus foi abençoando a vida dele. Até o dia em que ele chegou aqui, ó, nesse teste grandioso da vida dele. Ele não queria. Seguiu o caminho dele, que foi quando Deus mandou ele sair da casa do Labão e seguir, e voltar para a terra dele. Mas ele não queria chegar na terra dele como Jacó, como vigarista. Ele queria ter a vida dele completamente transformada. Sabe quando Deus já fez muita coisa, já tratou com você, você já mudou, você já caminhou bastante, mas você sabe que ainda falta algo. Você precisa de uma bênção espiritual. Porque aqui no Val de Jaboque, ele estava em busca de uma bênção espiritual. Porque pessoas inteligentes sabem que se não muda dentro da gente, nada vai mudar fora. E que nós precisamos depender de Deus inteiramente. Nós precisamos da bênção dele na nossa vida. Porque se nós tivermos Deus como nosso aliado,
E se nós, ao invés de perseguirmos coisas que nós queremos e perseguirmos um relacionamento com Deus, nós vamos longe. E aqui ele lutou uma noite inteira até se machucar com um anjo. E chegou o momento em que eu sei que isso foi um teste. Porque o anjo podia ter se soltado se ele quisesse. Sem dúvida nenhuma. Eu creio que essa experiência foi um teste para o Jacó. Vamos ver se o Jacó realmente quer essa mudança. Ele lutou uma noite inteira. Lutou para não deixar o anjo embora, sair sem abençoá-lo. Até que o anjo disse, me deixa aí que o dia já está amanhecendo. Eu creio que essa frase e toda essa situação foi um teste para o Jacó. Para saber se ele queria mesmo. Sabe aquele teste que te leva ao limite de resiliência, de perseverança, insistência? Me deixa aí, porque o dia já está amanhecendo. O Jacó podia ter já dito o seguinte para o anjo, já estou machucado mesmo, já lutei. Como algumas pessoas dizem, eu já lutei bastante. Eu estou a madrugada toda lutando. Eu acho que não tem jeito mesmo. E o Jacó disse algo para o anjo muito forte. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. É esse tipo de gente que Deus tem buscado. Gente que não abre mão daquilo que sabe que pode atingir. Que não abre mão. Quantas pessoas que têm deixado passar, escapar. Abre mão das coisas muito fácil, sabe? Quantas pessoas que facilmente abrem mão das coisas. Simplesmente deixa aí. Aquilo que ele podia viver, ele deixa passar. Ele abre mão. Sabe, eu fiz tudo o que eu podia. Mas ali o Jacó mostrou o que estava dentro dele. Uma força que ia além daquela dor que ele estava sentindo, com a coxa dele deslocada, o cansaço de uma madrugada toda. Ele precisava daquela mudança. Ele precisava daquela bênção espiritual. Ele precisava da mudança do nome dele. Ele precisava sair dali como outra pessoa, uma outra pessoa, completamente diferente. E ele lutou para sair dali uma pessoa diferente. O anjo disse, me deixa aí. Ele ficou sozinho com o anjo, que é o que todo mundo deveria ficar, sozinho com Deus. E lutar, e se esforçar para chegar mais perto de Deus. E construir um relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. É o que todo mundo precisa. E era o que Jacó queria. O Espírito Santo tem 3 funções na nossa vida. A de nos levar a ter comunhão, a de nos dar intuição e de despertar a nossa consciência. Nós precisamos dessas 3 coisas para vencer. E se você não se aproximar de Deus, você não recebe. Você precisa se aproximar de Deus. Não é só estar numa igreja que vai te levar a isso. Você precisa construir um relacionamento íntimo com Deus. E Jacó queria isso. Deixe-me ir. Não vou te deixar ir. Se não me abençoares. Você acha mesmo que o anjo não podia se soltar? Será que você realmente acredita que esse anjo não podia se soltar? Sim, ele podia se soltar. Aquilo foi um teste para o Jacó. Muitas vezes nós somos levados ao limite para sair, para ser revelado aquilo que realmente está dentro de nós. Eu quero mesmo essa mudança na minha vida? Eu quero Deus mesmo? Eu quero mesmo isso? Eu quero essa bênção, essa mudança no meu caráter? É isso que eu quero? Então, eu vou lutar até o fim. Me deixa aí. O dia já está amanhecendo, não deixo. Enquanto você não me abençoar. Aí, você acha mesmo que o anjo não podia ter saído dali se ele quisesse? Sim, ele podia. Aquilo tudo foi um teste para saber o que realmente estava dentro do Jacó.
E Jacó deixou bem claro que ele queria sair dali uma outra pessoa e ele não aceitava. Não importava o preço que ele tinha que pagar. Quanto mais ele tinha que lutar. Mesmo machucado, cansado. Eu quero a minha bênção. A mudança do meu caráter, do meu nome, da minha vida. Eu não vou sair daqui mais como um vigarista. Eu vou sair daqui como uma nova criatura, uma pessoa diferente. Ele passou pelo processo de forma obediente. E esse foi o teste final aqui, ó. E o anjo o abençoou e disse, você não vai mais chamar Jacó, agora você vai chamar campeão com Deus. Porque você lutou com os homens, e lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Quer dizer, você não abriu mão daquilo que você queria. Você foi até o fim. Você brigou pelo que você queria. Você insistiu. Você não entregou as coisas, porque tem gente que entrega muito fácil, entrega simplesmente. Ele não. Ele segurou o que ele queria. Quando a gente realmente quer uma mudança de vida, a gente paga o preço que tem que pagar. Muitas pessoas querem benefício sem pagar o preço. Não querem passar pelo processo, igual já o Esaú. Muitas pessoas não querem passar pelo processo. Mas se você quer ir além, tem que passar pelo processo. Jacó passou pelo processo 20 anos, andando direito e aprendendo e sendo tratado. Deus usou Labão para arrancar o vigarista que estava dentro dele. O vigarista. 20 anos. E aqui no Val de Jaboque ele deixou bem claro. Eu quero ser uma outra pessoa. Eu vou deixar aqui, nesse lugar, a minha velha criatura. E sai daqui como uma nova criatura de vez. José passou pelo processo. Davi passou pelo processo. Tantos passaram e chegaram lá, porque não cortaram. Entenderam que tinham que pagar o preço. Tinham que ficar lá naquele lugar difícil, mas que era necessário, que eles sabiam que eles tinham que estar lá. Como o Jacó. Era difícil estar na casa do Labão, mas ele sabia que Deus o queria lá. Eu creio que você está entendendo a palavra. O Esaú tinha tudo, jogou tudo fora, por causa do seu temperamento desequilibrado e nunca construiu uma vida com Deus. O Jacó, ele não era melhor do que o Esaú, mas ele quis Deus. Ele quis mudar. Ele se voltou para Deus. Ele pagou o preço. Ele ficou num lugar difícil. Ele lutou pelo que ele queria. Ele não abriu mão. Ele não entregou por causa da dificuldade. Ele não desistiu. Como José não desistiu, e Daniel não desistiu, os 3 jovens não desistiram, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Davi não desistiu. Jacó não desistiu. Foi até o fim. Que essa palavra te faça tomar uma decisão radical na sua vida. Lute pelo que você quer em Deus. Não é na força do braço, é em Deus. E Deus vai poder fazer uma obra grandiosa na sua vida, como fez na vida desses homens. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2015. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança.
Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento para que essa palavra vista certinho essa vida e que ela absorva essa palavra e que ela decida a vida dela, porque o Senhor está falando claramente com ela. Talvez ela até tenha perguntado, ela tenha questionado, tenha se sentido perdida, confusa, mas com essa palavra tudo está sendo esclarecido. Dá a ela revelação, cubra ela com teu sangue e levanta com poder. Abençoa lares e famílias e todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e tomo posse de vitórias com cada pessoa agora. Que o enfermo seja curado, o oprimido liberto e portas sejam abertas em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço abundância, prosperidade sobre esses fiéis que têm me ajudado. Desperta também mais semeadores, porque o programa Mudança de Vida hoje precisa. E eu peço que o Senhor mova mais pessoas para semearem, porque eu sei que o Senhor vai recompensar. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas poderosamente. Obrigada a Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E amanhã, em todos os nossos templos, teremos uma única reunião às 9. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém? Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.